A história dos Dúnedain. Quando você pensa no Aragorn, você pensa no Passo Largo, o último de uma linhagem perdida. Mas e se eu te falar que ele não estava sozinho? E se eu te falar que por 1000 anos, um exército inteiro de, digamos assim, Passo Largos vagou, travando uma guerra secreta para proteger o condado, enquanto os hobbits viviam em paz sem nem saber que eles existiam? Pois é, hoje a gente vai trazer essa história de um dos povos mais trágicos e heróicos de toda a obra do Tolkien, os Dúnedain do Norte, também chamado de Os Guardiões. Vamos abordar como um dos reinos mais gloriosos dos homens ruiu e se transformou em uma fraternidade errante, vivendo e morrendo nas sombras para manter o mal afastado. E vamos entender também o sacrifício que tornou a jornada do Frodo algo possível. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael e você tá aqui no Mansão Nerd. Então, antes de começar o vídeo, já sabe, né? Se puder deixar um comentário, isso ajuda demais. E caso você queira ajudar o canal e gostar do vídeo, vou estar deixando meu Live Pix aqui na descrição também. Muito obrigado. E bom, para a gente entender quem são esses guardiões, primeiro a gente precisa voltar para a Segunda Era, quando Númenor, a grande ilha dos homens, foi destruída. Elendil e seus filhos escaparam, fundando os reinos dos Dúnedain no exílio da Terra-média. No sul, eles criaram Gondor, mas no norte, Elendil fundou o reino de Arnor. E assim, Arnor era dito como algo magnífico, e ele era governado diretamente pelo Alto Rei Elendil. Era como se ele fosse, em essência, o reino irmão de Gondor, e por um tempo prosperou de uma forma imensa. Porém, é aqui que a tragédia dos Dúnedain do Norte começa. Diferente de Gondor, Arnor estava mais exposto, e além de estar mais exposto, também tinha um poder menos concentrado. Então, após a morte do 10º rei Eärendil, no ano de 861 da Terceira Era, o reino se partiu. Os 3 filhos dele dividiram o reino em 3 estados menores, e esses 3 reinos eram os seguintes. O primeiro deles, Arthain, era o principal, que manteve a capital Fornost e manteve também a linhagem direta dos reis. O segundo reino, Cardolan, ficou na região central, incluindo os Campos dos Túmulos. E o terceiro, Rhudaul, ele era mais o leste, nas colinas perto das Montanhas Sombrias. E esse foi um baita erro, essa divisão, porque o que era um reino unificado e poderoso se tornou 3 reinos menores, rivais e enfraquecidos. E eles não poderiam ter escolhido um momento pior para fazer isso, porque lá, nas montanhas ao norte, um novo terror estava aparecendo. Então, por volta do ano de 1300 da Terceira Era, o mal fincou as raízes no norte. O reino de Angmar foi fundado, e seu líder era ninguém menos que o Rei Bruxo, o Senhor dos Nazgûl. E o objetivo de Angmar era um só: destruir os Dúnedain do Norte e apagar a linhagem de Elendil daquela região. E essa divisão que eu falei que teve em Arnor tornou esse trabalho muito mais fácil. O primeiro reino a cair foi o Rhudaur. A linhagem dos Dúnedain lá falhou, e os homens malignos aliados de Angmar tomaram o controle. E então Rhudaur se tornou um vassalo do Rei Bruxo. E essa guerra se intensificou ainda mais. Em 1419 da Terceira Era, ela lançou um baita ataque. E esse ataque foi tão brutal que devastou Cardolan e cercou Ardendain. Os Dúnedain de Cardolan foram praticamente exterminados ou forçados a fugir, e o reino deixou de existir. E agora, como se essa guerra já não fosse o bastante, um golpe de misericórdia veio de 200 anos depois. Lá em 1636, a Grande Praga varreu o Eriador, e essa praga aniquilou aos poucos os Dúnedain que ainda resistiam lá em Cardolan, deixando assim a região dos túmulos desolada e aberta para os espíritos malignos enviados por Angmar. E isso deixou apenas os Ardendain como a última esperança. E então, mais ou menos 500 anos depois daquela ofensiva de ataque de 1409, o reino de Arthedain lutou uma guerra sozinho contra o poder de Angmar, recebendo assim uma ajuda até, digamos assim, pontual dos elfos de Rivendell e Lindon. Mas então, em 1974 da Terceira Era, o fim chegou. O Rei Bruxo lançou um ataque final e devastador, e nisso ele tomou posse da capital, que era Fornost, como eu já tinha falado aqui no vídeo. E então, o último rei fugiu para o norte e acabou morrendo congelado, levando com ele também a Palantíre de Arnor. E agora, o Reino do Norte estava oficialmente destruído. O Rei Bruxo havia vencido, pelo menos era o que parecia. Porém, a vitória do Rei Bruxo não durou muito. No ano seguinte, em 1975,
uma grande força de Gondor e dos Elfos esmagou o exército de Angmar na Batalha de Fornost. Então o Rei Bruxo foi derrotado e fugiu para o sul. Inclusive, caso você queira, eu posso trazer também um vídeo só sobre essa batalha. Se quiser, deixa aqui nos comentários. Porém, a destruição já estava feita, né? Arnor estava em ruínas. Porém, apesar de tudo, a linhagem real sobreviveu. O filho do rei sobreviveu, mas ele não reclamou o trono, que não existia mais. Em vez disso, ele se tornou o primeiro chefe dos Dúnedain do Norte. E é aqui, meu querido, onde a história muda completamente. Os Dúnedain não eram mais reis de um território. Eles se tornaram um povo errante, uma fraternidade de guardiões. E pelos próximos 1000 anos, os seus descendentes lideraram seu povo em uma vigília secreta e sem glória. Eles viviam nas terras selvagens, sem casas permanentes, caçando orcs, trolls, lobos e qualquer servo do mal que rastejasse para fora das montanhas, ou das ruínas de Angmar. Enquanto os hobbits cuidavam de seus jardins e fumavam seus cachimbos, lá no condado, os Dúnedain estavam morrendo em silêncio nas fronteiras para garantir essa paz dos hobbits. Porém, os hobbits e os homens de Bree nem sabiam disso. Para eles, esses homens rudes de aparência sombria eram apenas montanheses ou andarilhos, uma gente perigosa e suspeita. E essa era a vida do Aragorn antes dele encontrar o Frodo. Passo Largo não era um apelido carinhoso, era um termo depreciativo usado pelo povo de Bree. Eles eram poucos, talvez algumas centenas no final da Terceira Era, mas mantinham habilidades de seus ancestrais Númenóreanos. Eles viviam muito mais, Aragorn, por exemplo, viveu até os 210 anos. Eles eram rastreadores e guerreiros incomparáveis, e suportavam fome, frio e cansaço, que matariam homens comuns. Eles eram como se fosse uma linha de defesa, fina e cinzenta, entre a luz do condado e a escuridão do mundo. E essa longa vigília de 1000 anos foi o que manteve a linhagem de Isildur viva. Cada chefe dos Dúnedain, incluindo o pai do Aragorn, que era o Arathor, morreu jovem quase sempre em combate, para que o próximo pudesse assumir esse fardo. Então Aragorn, o 16º chefe, foi criado em Rivendell por Elrond, que serviu como protetor dessa linhagem por séculos. E foi lá que recebeu o nome de Estel, que significa esperança. E convenhamos, né, que nome apropriado para ele. E quando a Guerra do Anel começou, Aragorn não estava lutando apenas pela sobrevivência da Terra-média. Ele estava lutando para validar o sacrifício de 1000 anos dos seus ancestrais. Ele não estava sozinho. E então, quando Aragorn decidiu lá tomar o caminho dos mortos para convocar os mortos para lutarem ao lado dele, ele não foi sozinho. Ele foi com um grupo de 30 Dúnedain do Norte, que foram até ele cavalgando desde o norte até lá onde ele estava para se juntar. Eles estavam sendo liderados por Halbarad, que era um parente dele, e eles levaram para o Aragorn uma mensagem de Elrond, que era um estandarte, uma bandeira feita por Arwen. Então, esses 30 Dúnedain, juntos com os filhos de Elrond, seguiram Aragorn pela Fenda dos Mortos. Eles foram meio que a tropa de elite que ajudou a capturar os navios dos Corsários, e chegaram na Batalha dos Campos de Pelennor no momento mais importante. E então, Halbarad hasteou esse estandarte do rei Elessar, anunciando que o herdeiro de Isildur havia retornado. E, infelizmente, ele morreu naquela mesma batalha. E então, com a coroação de Aragorn como rei Elessar, os reinos de Arnor e Gondor foram finalmente reunificados. A longa vigília de 1000 anos dos Dúnedain do Norte havia terminado. E então eles puderam finalmente sair das sombras e vir para a luz novamente. A antiga capital de Arnor foi reconstruída e os guardiões puderam enfim estabelecer seus lares em paz. A história dos Dúnedain do Norte é para mim uma das mais da horas do Tolkien. É sobre persistência e sobre manter a esperança. Eu sinto até que com esse vídeo eu não tô conseguindo dar a devida importância, o devido carinho que ela merece. Talvez mais pra frente eu regrave esse vídeo com uma forma mais detalhada, com um pouco mais de tempo. Querendo ou não, isso do YouTube exigir uma certa frequência atrapalha um pouco na qualidade do conteúdo, né? Infelizmente. Mas enfim, pra mim eles são a prova de que a gente tem que manter a esperança e fazer tudo certinho mesmo sem nenhuma glória ou reconhecimento. Mas me fala, você conhecia a história desse povo? Deixa aqui nos comentários porque isso me ajuda demais. E se puder se inscrever no canal e curtir o vídeo, me ajuda muito também. E bom, muito obrigado por ter chegado até aqui em mais um vídeo. Caso queira ajudar o canal, a LivePix está aqui na descrição ou aparecendo o QR Code na tela. E eu desejo um ótimo dia a todos vocês. Então é isso, fiquem com Deus e...